Café Colombo, o seu programa de livros e ideias. Apresentação: Renato Lima e Marcelo Sandes. Olá, bem-vindo de volta ao Café Colombo. No programa de hoje vamos conversar com o poeta e professor Bernardo Souto, que está lançando pela Moinhos de Vento o livro de poesias Teatro de Sombras. Bernardo, é um prazer recebê-lo aqui no programa e vamos aí conversar sobre o teu livro. E estamos aqui com a presença de Fábio Andrade hoje como entrevistador, ele que é o empreendedor editorial da Moinhos de Vento, vai participar aqui porque conhece bem a obra de Bernardo. E eu vou estar hoje fazendo a apresentação, Eduardo Maia. Grato pelo convite, muito obrigado. Obrigado também, Eduardo, pelo convite. Bernardo, eu sei que na posição de editor é meio complicado perguntar algumas coisas, mas acho que a primeira pergunta, que é uma pergunta usual, é como é que é publicar em Pernambuco hoje, assim, jovem autor, poesia, cercado por alguns celeumas já, por alguns embates na internet e tal, ainda quase com a imagem de um enfant terrible e tal. Como é que funciona isso, né? Como é que é encontrar um lugar para publicar? Fala um pouco do teu primeiro livro também, O Elogio do Silêncio. O Elogio do Silêncio é um livro muito solar, né? Eu quis realmente, dentro do meu projeto, fazer um livro solar e que procurasse sondar esse aspecto da natureza humana mais apolíneo, né? E é um livro de haikais, né? Muito inspirado por Bachot, pelo próprio Paulo Leminski, né? E agora eu estou partindo para o Teatro de Sombras, que seria o reverso da moeda, né? É um livro noturno, né? É um livro que vai explorar justamente o outro aspecto da natureza humana. Você falou em livro mais solar. O Elogio do Silêncio seria um livro mais solar e tem essa relação com o haikai. Em que medida a estética do haikai casa, digamos assim, com essa claridade que você acha que não está presente no Teatro de Sombras, por exemplo? Eu acredito que a concisão, né, e a própria estrutura metonímica dos poemas, né, fazem com que esses poemas mais concisos eles sejam mais fáceis do leitor entender. Não quer dizer que eles sejam menos elaborados, né? Agora, a comunicação é mais direta, né? Mais clara. Mais clara, né? E mais imediata, talvez. Exato. O Teatro de Sombras é um livro que hermético. Exige mais do leitor também. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você falou desse aspecto sombrio, ou talvez obscuro dessa sua segunda obra, e começar pela capa, né? Pelo desenho do filme de Bergman que vocês escolheram aí para botar aí. Qual é seja, o tema da morte aparece aí. Quais seriam os grandes temas que aparecem nesse livro? O pessimismo, talvez, também? Exato, é o seguinte, né? A leitura do livro de Hilke, né, Cartas a um Jovem Poeta, foi essencial para que eu tivesse a ideia de escrever esse livro, né? Porque o Hilke fala o seguinte, né? Que o poeta se volte para as coisas grandes e graves, né? Então, a partir disso, eu quis também empreender uma poesia voltada para as coisas grandes e graves, né? Que fale das grandes questões humanas, né? Do destino humano, da morte, do abismo, né? O exílio do homem, né? O desconhecido. Então, esses são os grandes temas do livro. O outro livro, pelo contrário, é um livro, eu diria, de um materialismo sagrado, né? E daí talvez aponte com o Oriente, esse materialismo sagrado, você fala? Eu acho, né? Porque o ocidental é muito abstrato, né? E o oriental, ele Sim, sem dúvida, sem dúvida. A boa parte, toda a filosofia do Oriente está baseada nessa observação da natureza.
Ele Exato. não abstrai, ele observa primeiro. Seria O justamente Haikai é isso muito, o né? Satori, né? Que é o insight, a iluminação repentina, Que seria um contato com a realidade, né? com o aberto, como diz Hilke mesmo, né? Uma realidade mais palpável. Você usa num poema uma citação a Platão, apalpar a pele da sombra. Uhum. E essa imagem é engraçada. Você falou que falou uma tradição platônica aí, mas me lembra muito uma tradição latina de percepção da realidade como sentido, como sensualidade. O sensualismo que Ortega chama de sensualismo mediterrâneo. A ideia de... E ele é engraçado que ele utiliza umas palavras parecidas. Ele tem é um texto de prosa, do ensaio, mas podia ser muito bem versificado, que é palpar com a pupila a pele das coisas. E o teu verso tem um sentido parecido. Agora, engraçado, você leva isso para um lado platônico. Esse elemento visão do mundo platônico ou neoplatônico, que você, vez ou outra, retoma nos poemas aqui. Uhum. De que forma você relaciona isso com a tradição de poesia no Brasil? Eu reconheço em você, talvez, uma influência de Tolentino, Alberto da Cunha Mello, Ângelo Monteiro. Ou seja, são poetas que buscam essa transcendência, esse significado oculto das coisas. Exato. De uma forma platônica, mas ao mesmo tempo sensual. Sim, não é? Pronto, tudo a gente Então, o meu livro foi construído seguindo essa diretriz, não é? Do pensamento palpável, que também nós podemos compreender a obra do Pessoa Ortônimo como fazendo parte também desse pensamento palpável, né? O próprio sensacionismo, né? Seria uma tentativa de dar concreção a um estado de alma. De fato, isso acontece na poesia do Fernando Pessoa, do Ortônimo, né? E nos metafísicos ingleses. Por trás dessa discussão de como o poeta pode ter um acesso diferente ou alternativo ao real, essa visão que você defende em sua poesia é de que existe o poeta é capaz de ter um acesso privilegiado às coisas, ou é simplesmente uma forma diferente de vê-las? Eu acredito que é capaz, sim, de ter um acesso privilegiado às coisas, né? Goethe fala que a poesia é a voz do inefável, e eu acredito plenamente nisso. Agora, eu não acho que o poeta seja um predestinado, né? Eu acredito que o grande poeta é aquele que lê muito e desde cedo grande poesia. Este pode vir a se tornar um poeta de qualidade. Inclusive pode ser uma figura bem miserável, né, também, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma figura bem... O François Villon, um dos maiores poetas da literatura francesa. Quem queria conviver com Villon, né? Estuprador, assassino, ladrão. Uma figura miserável, né? Quer dizer, mas na obra dele ele se eleva a uma outra coisa. Uhum. Isso é uma questão bem delicada. E é uma questão muito importante que tem sido contornado muito pela reflexão sobre a literatura contemporânea. Essas relações entre vida e obra, elas são muito sutis e muito matizadas, assim. E aí se resolve ou pela total ausência de conexão, né, entre a vida e a obra do poeta, ou sobre a total dependência. E não é bem assim, quer dizer, é uma coisa, um complexo muito variado. Eu vejo isso um pouco no livro de Bernardo. Ainda até fazendo uma ponta com essa questão Ocidente e Oriente, né? Você fala da concretude, né, de que o Ortega fala, mas essa sensualidade, e é uma sensualidade, é um olhar para o real carregado de patos, que é próprio do Ocidente, eu acho. E o oriental não, né? Quer dizer, e aí você vê isso bem no livro de Bernardo. É um olhar para o real sem o patos, porque numa extrema tentativa de tirar o eu de campo, né? Ou como diria um oriental, o ego. Exato, exatamente. Né? Então, se não, você tem, e aí eu sinto isso no livro de Bernardo, talvez uma partilha de um patos coletivo, que é representado por várias figuras importantes da cultura ocidental, né? É como se ele estivesse mergulhando num patos coletivo, né? Enquanto no primeiro livro não, é uma percepção do real que não passa necessariamente por isso, pela cultura, digamos assim. É pelo contrário, o Haikai é um despojamento da cultura, até, eu diria. É a natura, propriamente, né? Uma tentativa de encontrar uma certa imagem, né, de natureza. Seguindo ainda esse raciocínio, acho que tem duas maneiras, sendo bem generalista,
de se conceber o trabalho do poeta. Eu queria que você dissesse onde é que você se filiaria e o que é que você entende como mais verdadeiro. Isso é uma concepção de origem platônica, talvez, de que o poeta descobre um sentido Sim. que já está no mundo. Ou seja, o universo tem uma lógica. Eu diria que é pré-verbal, talvez. Pré-verbal. Existem duas formas, grosso modo, de entender o trabalho poético. Queria que você falasse um pouco sobre como você se enquadraria nessa visão, o que é que você acredita que seja mais correto em relação à sua poesia. O poeta como alguém que consegue compreender platonicamente ou pitagoricamente, mas que existe uma harmonia, um sentido no universo e que esse poeta é capaz de captar. E tem outra maneira de interpretar, talvez mais latina, essa que eu falava, mais mediterrânea, que seria simplesmente o poeta consegue encontrar palavras adequadas para criar o sentido que não existe nas coisas. Ou seja, como se existe um caos e o poeta é alguém que funda a linguagem, funda a maneira funda o mundo humano, ou seja, o mundo entendível, o mundo com sentido, mas que esse sentido não estava antes. Ou seja, esse sentido é fundado pela conversação humana e pela poesia. Não, eu acho que o poeta ele é um mediador. Eu acho que ele tenta traduzir a essência. Ele é um tradutor da essência. É por isso que o Goethe fala que a poesia é a voz do inefável, né? Eu acredito que esse sentido já existe. Agora, o poeta ele vai modelar uma cosmovisão, né, para usar o termo do Dilthey, que é uma espécie também de conhecimento a respeito da realidade, da natureza humana, né? Então, essa é uma questão, inclusive, muito grave, porque muita gente tende hoje a confundir poesia com mero ludismo verbal, né? Poesia com piada. Por exemplo, existe uma tendência a se supervalorizar a obra do Oswald de Andrade, que para mim escreveu 6 ou 7 bons poemas e uma porção de piadas, né? Então, dentro da minha concepção, ele é um piadista que escreveu 5 ou 6 bons poemas. E esse ludismo verbal, infelizmente, vem predominando poesia contemporânea, na produção poética contemporânea, né? Enquanto que o poeta deve ser, como diz o Heidegger, o fundador do ser mediante a palavra, né? Ele não deve ficar na superfície das coisas. Ele não deve, digamos assim, surfar nas coisas, né? Ele tem que empreender esse mergulho metafísico de sondagem mesmo da existência. E aí né? talvez se encontre as duas posturas, né? Você trouxe o Heidegger, né? Quer dizer, o poeta funda a poesia, a casa, a morada do ser, né? Então, Sim, quer dizer, sim. acho que o poeta funda tão bem que parece que ele descobriu. Né? Então, e aí as duas posições se encontram, né? Exato. Ele exprime essa transcendência que você fala, né? Mas é justamente a expressão memorável que ele dá a ela que faz com que ela seja uma descoberta. Exato, Então, exatamente. as duas posturas acabam se encontrando. Agora, você acha que existe público para esse tipo de poesia hoje? Existe interesse no público geral? Ou temos que nos conformar com que a poesia seja coisa de poucos mesmo? Um diálogo entre poucas pessoas que gostam do Eu acho que existe muito mais público para uma espécie de poesia pouco séria, né? Uma espécie de poesia... Sem sério ser sinônimo de sisudo, né, Bernardo? Não. Seriedade como sinônimo de dedicação, de rigor, de né? compromisso, de profissionalismo, né? Então, essa poesia que é alicerçada no humorismo fácil... Ou seja, o contrário dessa poesia séria seria uma poesia totalmente espontânea. Exato. Agora, existe uma poesia muito, muito espontânea de extrema qualidade, como, por exemplo, a do Molière, né? Que é uma poesia que tem um humor refinadíssimo. Agora, não esse humor fácil que algumas pessoas que se dizem poetas tentam nos impor, né? E acabam conseguindo, né? Acabam conseguindo por uma série de fatores. Talvez porque seja muito mais digerível,